aproximando das eleições municipais de 15 de novembro e o ZUG promove uma rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito e vice de Ipatinga. Hoje eu recebo Raira Anício, do PSTU. Todos os candidatos concordaram em dar entrevista, então serão 18 entrevistas para você, eleitor, conhecer melhor os concorrentes à Prefeitura de Ipatinga. A ordem de publicação dessas entrevistas foi definida previamente por sorteio na presença dos representantes dos candidatos. Então, vamos começar. Vou dar então uma breve biografia de Raira Anício, que tem 45 anos, é casado, pai de 2 filhas, tem formação nas áreas de administração, engenharia de manutenção e gestão da qualidade. Atualmente trabalha como vendedor técnico. Entrou para a vida pública em 2010, disputando uma vaga como suplente de senador. Também foi candidato a vice-prefeito, a deputado federal e a vereador. Aí nós temos 10 minutos, mais um para as considerações finais, então nosso tempo começa a contar a partir de agora. E a gente quer saber se você se sente preparado para ser prefeito de Ipatinga. Bom dia, Vanessa. Bom dia ao site ZUG aqui. Muito obrigado pela recepção. Sim, me sinto preparado, né? Não é de hoje que a gente vem já nos preparando, nos formando para a gente fazer parte, né? E dar a nossa contribuição para a vida pública, principalmente de Ipatinga. Em relação, então, aos planos de governo, né? Para a saúde, quais são os projetos? Então, primeiramente a gente tem que deixar muito claro. Ipatinga é uma cidade muito rica. Ipatinga é uma cidade, porém, pequena, territorialmente falando. Ipatinga, por ser uma cidade forte, ter sua pujança na economia, industrialmente também, Ipatinga recebe muitos pacientes de outras regiões. Então a gente precisa fortalecer os nossos hospitais. Mas quando eu falo em hospitais, Ipatinga não tem um hospital público, né? Um hospital municipal. Nós temos um pronto-socorro municipal. Ele tem status de hospital, porém não é um hospital. Lá não tem um bloco cirúrgico. Então a gente não faz partos naquele pronto-socorro, a gente não faz cirurgias de alta complexidade, tem que ser feitos nos outros hospitais da região. Então o foco nosso principal da nossa gestão vai ser realmente de retirar o pronto-socorro municipal, né, de status de hospital e passá-la realmente que seja de fato um hospital. Seria a construção do bloco cirúrgico do pronto-socorro municipal de Ipatinga para sim passar a ser de fato o Hospital Municipal de Ipatinga para poder atender a nossa população. E a gente vive num momento atípico, tem a pandemia, né? Mas existe uma situação de crise. Como que você quais estratégias adotar para trazer recursos públicos e privados para Ipatinga, para o crescimento da cidade? Então, primeiramente, como você bem disse, é uma situação atípica, né? Se eu falar aqui que eu tenho a receita do bolo, seria mentira, estaria sendo irresponsável. Mas, porém, o que a gente tem que deixar muito claro? Nós temos que ver tudo o que nós temos. Hoje, a gente fala muito em geração de emprego e renda, né? Não só de hoje, mas a gente está acontecendo um fato muito sério na nossa região. Nós estamos perdendo a nossa Usiminas Mecânica, a tão conhecida Usimec, que está aí fechando as portas, e a gente não vê o poder público se mobilizar para não deixar isso acontecer. Então, quando muitos candidatos falam, nós vamos gerar emprego e renda, mas eles não olham para o lado da Usimec, que já foi a empresa, né, de bens de capital, a maior empresa da América do Sul, e hoje está aí para fechar as portas, hoje aproximadamente 600, 700 funcionários, nós já tivemos mais de 5.000 funcionários diretos, quer dizer, foi uma empresa muito forte, e empresas desse ramo têm crescido na região, não é o setor metal mecânico então que está perdendo força. É a Usimec que tem sido mal gerida. Então o que a gente pensa nisso aí? Seria pegar a Usimec e passá-la para o controle dos trabalhadores. Seria a reestatização da Usimec com o controle total dos trabalhadores. E a partir daí sim, essa pandemia nós vamos buscar também oferecer à população de Ipatinga comércios populares. Vamos tentar trazer essa população que vive do comércio ambulante, que eles se tornem realmente mini comerciantes, mini e pequenos empresários, para realmente estar ajudando. Porque, de forma geral, não tem como as nossas empresas aqui abarcarem
todo esse contingente que está hoje na informalidade e está sofrendo com esse desemprego. Então a gente vai ter que fazer um trabalho conjunto, chamar os deputados que representam a região, chamar todos os prefeitos, sentarmos, independente de partido, e buscarmos trazer uma forma que vamos sair minimamente com todo esse efeito negativo da pandemia, para a gente poder pensar no caminhar no futuro, a fim de voltar a nossa região para uma cidade de progresso. Em relação à segurança pública, a gente sabe que é devido, né, do governo estadual, mas muitos municípios adotam meios, né, para aumentar a segurança nas cidades. Tem algum projeto da chapa para isso? Bem falado, Vanessa. A gente não pode falar que a gente tem como foco principal a segurança, porque isso é uma responsabilidade do governo estadual, com as suas polícias militares e civil. Agora, ontem nós fomos sabatinados, né, pela Associação Comercial de Ipatinga, e uma das responsabilidades que nós assumimos junto a essa associação é que nós vamos voltar com a reativação das câmeras de olho vivo, né, o monitoramento por câmeras, principalmente na área central da cidade e nos outros bairros que tem um comércio mais forte. Então, isso aí para nós seria a forma principal, né? Seria todo esse vídeo monitoramento. E também buscarmos a sociedade de forma geral, seria implantando os conselhos populares. O que são os conselhos populares? A sociedade se organizando de forma deliberativa, onde esses conselhos serão organizados nos bairros e seus locais de trabalho, e eles vão definir onde a prefeitura irá investir esses seus recursos quando tangir a questão da segurança. Como nós vamos aplicar os recursos? Porque eu, enquanto prefeito, não sou o dono da verdade, não sou o dono da razão. Então eu não tenho que agir ao meu bel prazer. Eu tenho que olhar a população. A Regional 1 decide que a segurança nessa regional tem que ser feita de tal forma. Então, pelos conselhos populares, com os totais direitos, nós vamos aplicar 100% dos recursos, de forma que esses conselhos populares é que vão nos nortear para buscarmos, sim, fazer que a segurança aconteça. Em relação à complementação dos aposentados, né, dos servidores inativos, é uma situação polêmica, mas a Justiça já definiu, né, está transitado em julgado, a Prefeitura tem que pagar. Mas e os servidores que irão se aposentar no futuro, né? Existe algum projeto, né, para resolver essa questão da complementação? Então, primeiro que lei a gente não discute, a gente tem que cumprir, né? Então, a prefeitura, sob a nossa gestão, nós vamos nos desdobrar e vamos pagar aquilo que se deve. No primeiro momento para os aposentados. E vamos buscar montar um sistema de previdência municipal para a cidade, onde os próprios trabalhadores vão estar contribuindo para no futuro eles virem essa complementação. Porque da forma que foi feito no passado, chegou o momento que a bolha estourou. Olha o problema que nós temos aí hoje, com essa falta de complementação. Os aposentados têm sofrido. Então, no nosso governo, nós assumimos aqui a nossa responsabilidade, que foi feita no passado por outros gestores, mas nós vamos pagar. O que tem que ser feito, né, é o processo de uma lisura com esse processo, e o que tiver que a prefeitura pagar, nós vamos pagar. E buscarmos montar um processo a criação dessa parte de previdência a nível municipal. Em relação à educação, quais são os projetos? Então, no nosso ponto de vista, tudo começa pela educação. Até mesmo para ter boa saúde, a educação ela é elementar. Porque uma pessoa que tem uma boa educação, seja educação que vem de berço ou educação escolar, a pessoa que zela melhor pela sua saúde. Então, consequentemente, ele vai tratar mais na prevenção do que na questão mais corretiva. Mas, enfim, a gente quer falar, buscarmos implantar os CDI, Centros de Desenvolvimento Infantil. Não simplesmente como a gente vê algumas creches, né, que são considerados caixotes de criança, onde os pais deixam de manhã e buscam no final do dia e as crianças ficam ali. Não, essa forma de desenvolvimento infantil vai começar com toda uma estrutura a já começar o desenvolvimento pedagógico dessas crianças. E junto a isso, práticas esportivas e também jogos saudáveis, de estímulo à percepção e forma também de buscar um melhor desenvolvimento intelectual dessas crianças. Então, sobre a educação, o primeiro passo é a educação fundamental. Outra questão também,
implementar principalmente a partir de agora com essa pandemia, né? Que o ano de 2020 foi perdido por parte da educação, que a gente não está tendo aula presencial. Então não pode comparar uma aula presencial com o que a gente tem feito nas nossas casas com nossos filhos. Então é implantar o máximo que a gente puder da educação em período integral. Nós não vamos medir esforços para implantar de forma cada vez maior a educação de ensino integral, principalmente nos primeiros anos de educação dessas crianças no ensino fundamental. Agora, em relação à mobilidade urbana, né, transporte público, existe algum projeto Sim. nesse sentido? Era visto que no passado a gente já tivemos aqui bons ônibus, né, com ar-condicionado e tudo mais. Hoje os ônibus não têm ar-condicionado. A passagem nossa, que se for olhar por quilômetro rodado, é uma das mais caras do país. Então o que a gente pensa sobre mobilidade urbana? Primeiro, retirar essa empresa que tem essa concessão e a própria prefeitura ter a sua empresa de transporte. Ou seja, hoje nós temos um transporte coletivo privado e passá-lo para coletivo público. E com isso implantar uma tarifa popular, mas pensando já na tarifa zero no futuro. Então transporte de qualidade, transporte a preço popular, que atenda a população, e com esse calor que nós vivemos em Ipatinga, é inadmissível hoje que os ônibus não tenham um ar-condicionado para que esses trabalhadores possam circular, os estudantes possam circular com o mínimo de conforto. Então, a nossa tarefa principal é criar uma empresa de transporte público coletivo. Suas considerações finais. Eu agradeço esse espaço e venho dizer, né, Raí Anício, candidata a prefeito, com um projeto chamado Alternativa Socialista para a cidade de Ipatinga. A nossa base principal são os conselhos populares, onde a população, ela mesma vai definir onde nós vamos colocar todos os recursos da prefeitura. Somos contra o fechamento da Usimec, queremos que seja uma empresa gerida pelos seus próprios trabalhadores, contra a privatização da Petrobras, contra a privatização dos Correios, contra a privatização da Copasa e da CEMIG. Somos contrários a todas as quaisquer privatizações. Nós estamos perdendo nossa soberania, nós estamos perdendo o nosso patrimônio. Então nós viemos aqui para colocar nossa candidatura, que vamos fazer um governo voltado principalmente para a classe trabalhadora e a população que é mais necessitada, a população mais carente da cidade. Um grande abraço, Raí Anício para prefeito de Ipatinga, vote 16. Muito obrigada, Raí, boa sorte na sua caminhada. Então você pode conferir essa e outras entrevistas dos candidatos a prefeito e vice de Ipatinga no nosso site, nas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Zug Conteúdo o tempo todo.